Qual é a diferença entre um Bugatti e um monte de caixas de armazenamento cheias de quinquilharias antigas e deterioradas? É que na minha garagem não tem um Bugatti, mas eu tenho acesso a um conjunto muito específico de habilidades que me permitiram criar uma seleção dos carros mais incríveis do mundo e que eu nunca vou poder comprar para o seu prazer visual. De cupês cravejados de cristais ao carro que vale mais do que 500 Lamborghinis, aperte o cinto enquanto damos uma volta por alguns dos carros mais caros do mundo inteiro. Lamborghini Huracan com cristais. Dizem que nem tudo que reluz é ouro, e no caso do primeiro carro caríssimo a caminho, isso é verdade. Nesse caso, tudo que está reluzindo não é ouro, mas sim cristal. Em 2018, enquanto estudava em uma universidade de Londres, a estrela do Instagram russa Daria Radionova fez o julgamento fundamentado de que seu Lamborghini Huracan vermelho rubi de $215 mil simplesmente não era suficientemente digno de ser compartilhado no Instagram por si só. Em meio às aulas, Daria recorreu ao mestre artista Swarovski Vince Vincere, que liderou uma equipe especializada para colocar pacientemente 1,3 milhão de cristais Swarovski em cada centímetro da lataria vermelha do carro. O resultado foi essa sensação brilhante, capaz de chamar mais atenção do que qualquer post comum no Instagram jamais poderia. Embora eles possam brilhar como diamantes, os cristais Swarovski não são feitos de diamantes ou pedras preciosas naturais. Os cristais são um vidro sintético cortado para parecerem diamantes. E embora não sejam tão valiosos quanto você poderia pensar, a quantidade de horas necessárias para a equipe de Vincere instalar mais de 1 milhão deles teria custado uma boa quantia. Embora não esteja claro quanto custou a Daria customizar esse carro, um projeto similar em 2014 custou quase $75 mil, o que significa que essa nova máquina veio com um preço total de pelo menos $290 mil. Embora a Daria não tenha lá muitos méritos na aula de economia, é seguro dizer que ela passou no exame de influenciadora, dirigindo rumo a um pôr do sol vermelho em cristais Swarovski. Lamborghini Aventador da realeza do Catar. De realeza do Instagram para um passeio na vida real. Deixe-me apresentar a você esse Lamborghini Aventador de propriedade de Nasser Al Thani, um membro da família real do Catar. Por si só, um Aventador pode custar mais de $400 mil, mas este não é um Lamborghini comum. A customização exibe um corpo roxo elétrico icônico, adornado com faixas laranja brilhantes contrastantes, que fazem parecer que ele saiu diretamente do jogo Tron. E a fantasia de ficção científica não para por aí, graças ao escapamento embutido que cospe chamas. Isso é um resultado comum do motor potente do Aventador ocasionalmente liberar combustível não queimado no escapamento, que é inflamado no calor da tubulação. Tudo isso transforma esse passeio já incrível em um verdadeiro foguete rodoviário. Supremacia de ouro maciço. Como já vimos, quando se trata de carros de luxo, os designers e engenheiros da Lamborghini são bem hábeis em assumir o controle. Mas até mesmo cristais e detalhes luminosos não se comparam a essa próxima modificação da Lambo. Tudo começou em 2013, quando o renomado engenheiro alemão Robert Gulpen revelou esse incrível Lamborghini Aventador de ouro maciço. Porém, nem tudo que reluz é ouro nesse caso. Esse veículo está escondendo um pequeno segredo. O modelo de ouro maciço é, na verdade, um modelo em escala de um Aventador em tamanho real, e foi apresentado como um protótipo para uma versão futura em tamanho real e funcional, feito a partir de um bloco de meia tonelada de ouro 22 quilates, além de incluir mais de 25 quilos de enfeites de metal precioso. O modelo tinha um preço impressionante de $350 mil. Isso é quase o mesmo preço de um Lamborghini Aventador em tamanho real e funcional, lançado no mesmo ano. Apesar do modelo fantasioso ter alcançado o título de carro modelo mais caro já feito, o sonho de um Aventador em ouro maciço em tamanho real ainda não viu a luz do dia. Mas isso não quer dizer que não existam carros dourados por aí, pelo menos na aparência. Em 2018, o controverso cantor Chris Brown envelopou seu Lamborghini Aventador com um chamativo revestimento em cromo dourado, elevando seu valor às alturas. As modificações foram cortesia da oficina de luxo RBD LA, situada em Los Angeles, que não apenas envelopou esse pote de ouro, mas para combinar, adicionou um conjunto de rodas
rodas douradas personalizadas, feitas pelo mestre designer de rodas Forgiato. O toque final foi um logo da Nike integrado aos lados do carro, transformando esse modelo na medalha de ouro definitiva para entusiastas de esportes e de tênis de todos os lugares. O preço base do Aventador SV Roadster em 2018 era cerca de $535.500, e com todas as modificações feitas por Chris, estima-se que ele tenha gastado cerca de $50 mil a mais, elevando o total para aproximadamente $580 mil. Embora o caráter de Chris seja questionável, não há dúvida de que ele tem um amor por carros excessivamente chamativos, que definitivamente não estão compensando nada. Rolls-Royce Wraith Palm Edition 999. Apontada como uma das fabricantes de carros mais icônicas de todos os tempos, a Rolls-Royce é outra marca que realmente atingiu o padrão ouro quando se trata de viagens luxuosas na estrada, e eles podem comprovar isso. Em 2016, 9 modelos do Rolls-Royce Wraith passaram de luxuosos a absurdo quando foram enfeitados com ouro puro. O trabalho foi realizado por uma empresa de modificação de veículos de luxo chamada Mansory, que fez upgrades em tudo, incluindo as maçanetas das portas, soleiras e fivelas do cinto, que foram redesenhadas para serem feitas de ouro puro. Vários elementos do painel foram redesenhados em ouro, e até o estofamento tem detalhes em couro combinando nos mesmos tons de ouro. Para completar, as rodas, o capô, os espelhos, o teto e o para-choques também têm um acabamento metálico com tonalidade dourada. O design de ouro puro se reflete até mesmo no nome atualizado do Wraith, a edição Palm 999. O 999 vem da marca 999.9, encontrada em barras de ouro de 24 quilates, que indica que o ouro é 999,9 partes de ouro puro a cada 1000 partes. Embora um Rolls-Royce Wraith original custe brilhantes $300 mil para conhecedores de carros, as edições Palm carregadas de ouro são avaliadas em deslumbrantes $635 mil cada. E se isso não fosse o suficiente, os compradores podem solicitar chapeamento adicional de ouro em qualquer uma das superfícies do carro. Portanto, se você tem dinheiro, parece que pode atualizar esse modelo para custar o peso total em ouro 999 puro. Pagani Huayra. Quando você é um dos membros mais jovens do clube exclusivo de bilionários do mundo, você pensa que não tem mais nada a provar. Mas no caso do magnata das redes sociais, Mark Zuckerberg, parece que ele ainda está ansioso para mostrar ao mundo que ele está verdadeiramente no comando de um supercarro de $1 milhão. Em 2014, o fundador e CEO do Facebook, antes conhecido por manter um perfil discreto, supostamente mudou o jogo e se tornou um dos poucos americanos a possuir o Pagani Huayra. Esse carro que altera sua aparência, equipado com um motor twin turbo de 6 litros. Esse Picasso sobre rodas possui 730 cavalos de potência, com a capacidade de acelerar de 0 a 97 km por hora em impressionantes 3,2 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 378 km por hora. O Huayra é feito de um material especial, chamado carbotânio, uma mistura de fibra de carbono e titânio, que pode suportar quantidades significativas de calor e tensão, ao mesmo tempo em que é surpreendentemente leve. Dizem que o Zuck desembolsou $1,4 milhão para adquirir o seu próprio Huayra, o que, considerando a riqueza de bilhões de dólares, provavelmente é mais ou menos a mesma coisa para o Zucão que seria para uma pessoa normal comprar um desses aqui. Zinger 21C. É seguro dizer que quando se trata de ideias inovadoras, a indústria automotiva está com o tanque cheio, mas há uma nova empresa no pedaço que está determinada a passar por qualquer sinal vermelho. Tudo isso para botar a mão em algumas verdinhas. Liderada pelo fundador Kevin Zinger, a Zinger é uma marca de veículos de alto desempenho com sede em Los Angeles, que revelou um carro com um preço bem absurdo em 2020. Sendo um grande fã do lendário artista marcial Bruce Lee, Kevin acredita que, assim como Bruce, um hipercarro deve ser uma máquina enxuta, eficiente e eficaz. E assim conhecemos o Zinger 21C, com um preço impressionante de $2,6 milhões, ou até mais se os compradores estiverem procurando por uma experiência personalizada. O 21C é um super carro para os super ricos, tido como o carro mais tecnologicamente avançado do mundo. O 21C levou mais de 7 anos de desenvolvimento tecnológico e centenas de milhões de dólares de investimento, o que de alguma forma faz o preço de $2
milhões parecer quase razoável. Curiosamente, Singer supostamente usou um sistema de inteligência artificial sofisticado e muito secreto para gerar o melhor design de carro possível. Não apenas a maioria dos mecanismos foi projetada por inteligência artificial, mas muitas peças são realmente impressas em 3D e montadas por robôs. Embora possa ser projetado e construído por robôs, olhar para o compartimento do motor criado pela máquina é como estudar a anatomia complexa de um organismo vivo e respirante. Cada componente do 21C foi cortado a laser com tamanha precisão que nem um grama de material foi desperdiçado. Na verdade, ao contrário da maioria dos hipercarros, o 21C existe em harmonia com a natureza até certo ponto. Ele é um híbrido, e embora possa usar gasolina, também está preparado para funcionar como uma fonte de combustível neutra em carbono, conhecida como metanol reciclado de emissões zero, que pode ser extraído de biomassa à base de plantas de forma sustentável. Apenas 80 dessas máquinas enxutas foram destinadas à produção e foram entregues aos seus novos proprietários no início de 2023, dando-lhes direitos exclusivos de se gabar não apenas por possuir um hipercarro, mas também por possuir um carro ligeiramente mais amigo do ambiente, projetado por robôs. Que época para se estar vivo e para ser absurdamente rico. Apollo Intensa Emozione. Alguns dos entusiastas mais intensos por carros por aí podem descrever seus carros como os verdadeiros amores de suas vidas. Mas esse próximo vai exigir um rompimento bem difícil com o conteúdo das suas carteiras. Com um nome que significa emoção intensa em italiano, o Apollo Intensa Emozione é um carro verdadeiramente bonito que certamente vai acender corações e carteiras com a sua aparência marcante. E com a sua etiqueta de preço de $2.670.000. Mas além do seu nome intenso, o que exatamente torna esse carro tão caro? O Intensa Emozione inclui um sistema de escapamento triplo, de formato único que custa quase $100.000 sozinho, ao lado de um motor que produz 780 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 335 km por hora. Claramente, o Apollo Intensa Emozione proporciona uma viagem de montanha-russa, mas não é apenas sua velocidade que permite isso. Teoricamente, esse carro é capaz de dirigir de cabeça para baixo, graças ao peso e a força descendente do carro serem semelhantes ao viajar em altas velocidades. Segundo a Apollo, o Intensa pode produzir uma força descendente de cerca de 1.361 kg ao viajar a 300 km por hora. Como o Intensa pesa apenas 1.252 kg, graças ao fato de ser feito quase inteiramente de fibra de carbono, isso significa que o carro aerodinâmico pode experimentar uma força de ar para baixo aproximadamente igual ao seu próprio peso, o que basicamente significa o suficiente para grudá-lo no teto em alta velocidade. Embora ninguém tenha se voluntariado para testar essa teoria de verdade e o Intensa ainda esteja em produção, é seguro dizer que esse supercarro já elevou o teto da indústria de automóveis. Bugatti Bolide. Ao redor do mundo, o nome Bugatti tornou-se sinônimo de velocidade, e por uma boa razão. Em 2019, o Bugatti Chiron foi o primeiro carro de estrada a realmente ultrapassar os 483 km por hora, mas até mesmo o Chiron de 2,9 milhões de dólares fica ofuscado em comparação ao hipercarro mais rápido e ousado da Bugatti até hoje, o Bugatti Bolide. Esse carro é tudo quando se trata de desempenho, o que significa que todos os luxos desnecessários foram retirados do interior, restando apenas o talento bruto da pista. Essa estrela da pista pode acelerar a mais de 500 km por hora em apenas 20 segundos, graças ao seu corpo leve de fibra de carbono e o motor de 8 litros, que permite ao bolide gerar 1.577 cavalos de potência. Embora o bolide ganhe o troféu por ser um dos carros mais rápidos na existência, ele também é um troféu em si. O Bugatti Bolide foi nomeado o hipercarro mais bonito do mundo por um júri de especialistas no Festival Internacional do Automóvel de 2021 em Paris. Mas se você está disposto a domar essa beleza, você vai ter que pagar um preço monstruoso, exatamente $4.713.600. Além do único protótipo existente, a Bugatti planeja produzir apenas 40 bolides, que estão previstos para serem concluídos em 2024. Os novos proprietários também podem colocar as mãos em uma garrafa de champanhe inspirada no bolide, envolta em fibra de carbono, assim como o próprio hipercarro. Álcool combinado com um hipercarro monstruosamente potente, vendido para milionários que buscam emoção. O que poderia dar errado, né? Bugatti 110.
Quando você é uma marca de carros de luxo celebrando seu 110º aniversário, o que você faz? Cria um carro absurdamente caro que quase ninguém pode pagar, é claro. Uma homenagem ao bem-sucedido percurso de 110 anos de designs excepcionais da Bugatti. O 110 se inspira em um dos supercarros da história da marca, o EB110 de 1991, o supercarro mais rápido de sua época, com uma interpretação moderna da forma em cunha do EB110, bem como uma versão turbinada de seu motor W16. O 110 ostenta 1.578 cavalos de potência. O veículo especial de comemoração de 110 anos da Bugatti foi colocado à venda por incríveis 9 milhões de dólares, com apenas 10 unidades da edição limitada do 110 produzidas, todas as quais foram adquiridas em um leilão em 2019, antes mesmo da produção começar. A lista de pré-encomendas inclui ninguém menos do que o astro do futebol Cristiano Ronaldo, que está prestes a coroar o 110 como o carro mais raro e caro de sua impressionante coleção, que já inclui os modelos da Bugatti, Veyron e Chiron, embora 9 milhões de dólares ainda estejam longe de causar qualquer impacto na fortuna do CR7. Quer dizer, o cara ganha 500 mil dólares toda semana. Após 3 anos de produção, a Bugatti entregou o primeiro 110 ao cliente em junho de 2022, e o interesse pelos carros da edição limitada está crescendo. Como resultado, o valor do 110 tem aumentado rapidamente. Em 2022, um revendedor japonês não identificado leiloou sua pré-encomenda por incríveis 14 milhões de dólares, antes mesmo de o carro entrar em produção. Seria exagero? Talvez. Mas por outro lado, se você tem dinheiro suficiente para gastar 14 milhões em 4 rodas e uma tonelada de prestígio, no que mais você vai gastar? Rolls-Royce Bowtail. Além de todos os toques e enfeites caros, os carros nesse vídeo até agora foram construídos com o propósito de transportar pessoas de um ponto A a um ponto B, mas isso está prestes a mudar, pois esse próximo carro é mais um local de convívio ultra luxuoso. Conhecida pelo seu luxo tipicamente britânico, a Rolls-Royce estabeleceu um novo precedente para viagens com múltiplos propósitos em 2021, quando anunciou seu modelo mais ambicioso e caro. Medindo 5,80 metros de ponta a ponta, o Rolls-Royce Bowtail, com tema náutico, é provavelmente o carro mais requintado que você já viu. O veículo possui uma série de recursos de luxo, incluindo seu deck traseiro único, que se abre com o toque de um botão para revelar um conjunto de jantar, guarda-sol, mesas de coquetel giratórias e uma geladeira. Com todos esses extras, não é de se admirar que a etiqueta de preço do Bowtail siga a mesma linha, mas você ainda provavelmente vai querer se sentar antes de eu te contar o quão exorbitante é realmente esse preço. Estima-se que o Rolls-Royce Bowtail vale incríveis 28 milhões de dólares. Apenas 3 Bowtails foram lançados, e o tema náutico nasceu do amor pelos iates J-Class compartilhado pelo tipo de pessoas que poderiam pagar por um carro assim. Esse azul, por exemplo, existem rumores de ter sido encomendado pelo casal favorito dos Estados Unidos, Beyoncé e Jay-Z, em uma referência à sua filha mais velha, Blue Ivy, e a obsessão com a tonalidade. Não há dúvida de que o Bowtail representa o auge absoluto da grandiosidade automotiva. Como a própria Rolls-Royce disse, o Bowtail não se trata de chegar a um destino, ele é o próprio destino. Caro e poético. Lamborghini egoísta. Se você ainda não percebeu, os supercarros são um luxo que apenas aqueles com enormes quantias de dinheiro podem pagar. Mas a Lamborghini pegou essa ideia e a levou para um novo nível de caro. Em 2013, a Lamborghini comemorou seu 50º aniversário, criando o automóvel mais egocêntrico até hoje, o Lamborghini Egoísta. Embora o design tenha sido inspirado em caças, o Lamborghini Egoísta é ainda mais caro do que a maioria das suas inspirações de altíssimo custo. Na verdade, o único egoísta existente é avaliado em incríveis 117 milhões de dólares, enquanto muitos caças avançados estão bem abaixo de 100 milhões. Apropriadamente apelidado com o nome egoísta, que tem o mesmo significado em italiano, este é um Lamborghini de um só lugar, dando a qualquer motorista uma experiência verdadeiramente exclusiva. Essa única pessoa nem se preocupa com portas. Em vez disso, o veículo faz com que o motorista em busca de emoções suba para dentro da pequena cabine sob uma cúpula. E o exterior do
do carro é feito de materiais especiais anti-radar de especificação aeronáutica, o que aparentemente o torna imune às ondas de radar usadas por certos tipos de radares de velocidade. Se você está se questionando como um carro assim poderia ser legal nas estradas, então eu vou te parar aqui mesmo. Ele não pode ser. Infelizmente, esse carro é puramente destinado a mostrar de maneira única as capacidades tecnológicas inovadoras da Lamborghini, e não é legal para uso em estradas. Portanto, mesmo que você tivesse 117 milhões de dólares sobrando, desculpe desapontá-lo. O Egoísta era simplesmente muito especial para estar disponível para compra. De qualquer forma, o Egoísta está em exibição no Museu Lamborghini em Santa Agata, em Bolonha, na Itália. E para uma máquina tão egocêntrica, estar orgulhosamente em exibição em um museu parece um lugar de descanso bem apropriado. O carro dos sonhos. Embora androides provavelmente sonhem com ovelhinhas elétricas, os engenheiros de carros têm sonhos elétricos sobre todos os carros incríveis do futuro. O resultado de alguns desses sonhos são os carros conceito, uma oportunidade para os designers mostrarem a sua criatividade e expressarem suas fantasias automotivas mais loucas sobre o que construiriam se pudessem, muitas vezes sem as limitações de orçamento razoáveis. A inspiração para carros conceito pode vir de todos os lugares, mas quando um conceito é impulsionado pela franquia Avatar, você sabe que as coisas estão prestes a ficar futuristas em um nível incrível. O Mercedes Vision AVTR não apenas parece uma nave espacial alienígena, mas é tão tecnológico quanto uma também. A coisa mais única sobre esse carro conceito é que não há volante. O Vision AVTR utiliza um painel de controle intuitivo que pode ser controlado com apenas uma mão. O controle intuitivo também pode reconhecer diferentes motoristas pelo batimento cardíaco deles. E esses eletrodos presos à parte de trás da cabeça do motorista permitem que o AVTR literalmente leia suas mentes. Infelizmente, os detalhes internos dessa tecnologia ainda não foram completamente divulgados, e o valor desse carro conceito nunca foi anunciado oficialmente, mas considerando que o carro mais caro da Mercedes atualmente em produção tem um preço acima de 320 mil dólares, é justo supor que assim que essa tecnologia estiver disponível, o AVTR poderia custar bem mais do que essa cifra. Agora, passando para outro conceito turbinado. O Lamborghini Terzo Millennio não apenas parece o Batmóvel trazido à vida, mas também é projetado para ter os seus próprios superpoderes. O conceito visa incluir um processo de autorreparação em que o carro detecta danos na superfície e se repara com nanotecnologia, um tipo de tecnologia que está atualmente em estágios iniciais de desenvolvimento. Esse supercarro de autorreparação tem um valor previsto de 2,5 milhões de dólares, e como o nome sugere, é verdadeiramente adequado para o terceiro milênio. E a Lamborghini não é a única a sonhar com futuras iterações de sua frota de veículos. Lá em 2008, o estudante Slav Kitanevski projetou o que ele chamou de Lamborghini Anconian, embora tenha sido nomeado em consonância com a predileção tradicional da Lambo por espécies de touro. Eu diria que esse supercarro é mais adequado ao Anakin Skywalker. Imagina só o Darth Vader dirigindo e o Imperador no banco de trás. Do it. Agora, mais ideias extravagantes para o futuro dos automóveis. Esse conceito foi idealizado pelo artista digital Luca Serafini, chamado de Alfa Romeo Montreal Vision GT. Essa representação oferece um vislumbre de um futuro em que as estradas se parecem com um jogo Gran Turismo da vida real, inspirado no carro Alfa Romeo Montreal dos anos 1970. Esta versão atualizada certamente não será alimentada pelo motor V8 de 1,6 litros do original, mas provavelmente será uma experiência totalmente elétrica ou híbrida. Embora não haja indicação de quanto custaria esse carro conceito, o original foi visto sendo arrematado por 176 mil dólares em leilão. Adicione aí mais um 02 a esse número e eu apostaria que estamos olhando para um preço mais realista para esse modelo conceito. Seguindo adiante, apesar de ser sinônimo de história e tradição, a Rolls-Royce tem uma visão bem futurista para os próximos 100 anos, apelidado de 103EX. Esse upgrade de emissões zero para os carros clássicos da Rolls-Royce parece mais um iate do que um carro. Ele até vem com uma assistente virtual chamada Eleanor, que conhece as preferências e horários do motorista. Ela até automaticamente conduzirá o carro até você quando estiver pronto para pegar a estrada. Além disso, Eleanor projetará uma luz vermelha no chão ao sair do carro, imitando um tapete vermelho para que você possa sair como o VIP que é. Embora o carro seja um conceito, a iluminação do chão e muitas das capacidades de inteligência artificial e direção autônoma que ele apresentaria já
já existem de fato. Embora a Rolls-Royce provavelmente fosse restringir um carro desse tipo a quem tem pelo menos 300 mil dólares no banco. Ainda assim, embora a maioria dos carros conceito nunca entre em produção, o carro que vem a seguir não é apenas muito real, é o carro mais caro do mundo. Mercedes-Benz 300 SLR. Cristais, ouro, fantasias futurísticas, você pode pensar que a gente já viu praticamente de tudo quando se trata de carros caros. Bem, é melhor garantir que o cinto esteja bem apertado, porque estamos prestes a entrar na pista ao lado do conjunto de rodas mais caro do mundo. Produzido em 1955, o Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé é um ícone de raridade automotiva. Apenas 2 protótipos foram produzidos pelo departamento de corridas da Mercedes-Benz, e o 300 SLR foi projetado para pista, sendo o carro mais rápido de sua época, com velocidades máximas de 225 km por hora. Após décadas mantendo essas relíquias ultra raras trancadas em suas coleções pessoais, a Mercedes finalmente cedeu em 2022 e colocou um dos 300 SLRs em leilão. O leilão foi um evento extremamente exclusivo, com apenas alguns dos colecionadores de carros mais ricos do mundo e seus representantes convidados a dar lances. O evento sem precedentes aconteceu em 5 de maio de 2022, e com um lance inicial de 50 milhões de dólares, ficou claro que as coisas estavam prestes a sair do controle. Quando o martelo bateu, o preço final do Uhlenhaut Coupé foi de incríveis 142,9 milhões de dólares, tornando-o o veículo mais caro da história do mundo. Para colocar as coisas em perspectiva, essa quantia de dinheiro seria suficiente para comprar 664 unidades do primeiro carro que a gente mostrou nesse vídeo, o Lamborghini Huracan. Embora a identidade do comprador misterioso nunca tenha sido oficialmente confirmada, sabemos que o lance final pelo 300 SLR foi feito pelo especialista em carros clássicos britânico e revendedor Simon Kidston, em nome de um colecionador particular não identificado. Seja quem for, ô senhor colecionador particular, eu gostaria de propor uma troca. Você me dá o seu Mercedes de 142 milhões e eu te dou uma série de conteúdo educativo e divertido bem aqui nesse canal. Ah, fala sério, você é um gênio da travessura. Esse colecionador aí nunca vai perceber que esse conteúdo é todo gratuito de qualquer maneira. Caralho, tá gravando ainda? Ok, de qualquer forma, qual desses carros super caros você vai dirigir em seus sonhos hoje à noite? Me conta nos comentários aí embaixo e, como sempre, obrigado por assistir.